Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que a ondulatória tem a ver com o seu micro-ondas? Tem, mas no liquidificador. Por que cair na piscina é diferente de cair no asfalto? E afinal, qual é a relação entre seu espelho e o escuro? Não entendeu? Relativiza. Física na cultura. Olá! Grandes desastres nucleares já abalaram a humanidade. Casos como o de Juarez e de Chernobyl se tornaram famosos e ganharam notoriedade. No programa de hoje, você acompanha a segunda parte da palestra, do Radiator a Chernobyl, acidentes que marcaram a história da física nuclear, com o professor Johnny Ferraz Dias. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza na Livraria Cultura palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos desses encontros você acompanha aqui, no programa Física na Cultura. O primeiro acidente que eu vou discutir aqui é bem interessante, que é o acidente de Juarez, que aconteceu em 1983. E esse Juarez é uma cidade que fica bem na divisa entre o norte do México e o sul dos Estados Unidos. A máquina envolvida de teleterapia nesse acidente foi uma bomba de cobalto. E nos Estados Unidos, esse é considerado o acidente mais grave que envolveram os Estados Unidos em termos de material radioativo. Bom, os eventos que aconteceram, eu talvez devesse falar uma vez só, porque em Goiânia foi praticamente a mesma coisa. Havia uma bomba de cobalto abandonada numa clínica. Quer dizer, ela não estava abandonada na clínica. A clínica estava operacional e um eletricista que trabalhava lá, na verdade, essa bomba aqui, eu li a história, é esquisitíssima, porque ela foi importada ilegalmente dos Estados Unidos para o México. E ela chegou no México e nunca foi usada porque não tinha ninguém que conseguisse montar a fonte, porque ela foi importada ilegalmente. Ou seja, essa máquina nunca foi usada e ela estava assim num lugar quando eles guardam um lixo assim, e tinha um eletricista que trabalhava para a clínica. Ele olhou e achou que aquilo poderia dar um bom ferro velho para vender. Então o que ele fez? Ele pegou a fonte. Segundo os donos da clínica, eles falaram que não deram autorização, mas segundo o mexicano que pegou, disse que foi, o mexicano que pegou a fonte disse que foi dada a autorização, que ele poderia levar, Ele colocou no caminhão dele, e já no caminhão dele ele tentou começar a desmontar essa bomba de cobalto. E ele conseguiu violar aquela cápsula com os pellets. Então imaginem assim uma caixa de bolinha, de repente ela faz um furinho e cai um monte de bolinha aqui. Caiu na carroceria do caminhão dele e muitas bolinhas, muitos pellets ficaram dentro da própria bomba. Ele foi num ferro velho, vendeu a parte, ficou com um pouco de bolinha, só que ele não sabia o que era, ficou na carroceria do caminhão e ele vendeu para um ferro velho isso. O caminhão, infelizmente, ele teve um problema no caminhão, ele estacionou o caminhão numa rua que ficou por 2 semanas lá. E era uma rua cheia de crianças, pessoas passando com aquelas bolinhas na carroceria. Então, bom, o material foi vendido para o ferro velho. E o ferro velho, por sua vez, pegou esse material e vendeu para 2 fundições no México. E essas fundições pegavam material, metal, e faziam outras coisas com isso. Foram feitas 2 coisas, pessoal. Pernas de mesa, ou foram feitos vergões para a estrutura de construção civil. Aqueles que vão dentro do concreto para dar sustento para a estrutura. Isso foi feito e os produtos foram reexportados para os Estados Unidos. E aqui eu mostro para vocês um mapa da divisa do México, na região de Chihuahua, com aqui o Novo México. Bom, a nossa cidade aqui, Juarez, está bem nessa divisa aqui, olha. Os caminhões carregados com material que estava sendo exportado para os Estados Unidos entraram via Juarez, no Novo México, nos Estados Unidos, e um dos caminhões se perdeu. E ele, sem querer, passou na frente do laboratório Los Alamos. O caminhão se perdeu, porque é um deserto aqui no Novo México, é fácil se perder. E ele se perdeu e estava indo com o caminhão e, sem querer, ele passou perto da entrada do laboratório Los Alamos. Eu lembro vocês que Los Alamos é um laboratório nacional americano
onde são desenvolvidos, se faz ciência e se faz também artefatos explosivos, né? Em Los Alamos foi onde foi desenvolvida a primeira bomba atômica que explodiu em Hiroshima, né? Ou seja, e aqui no Brasil é a mesma coisa, quem for no IPEM em São Paulo, a entrada do IPEM, né, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que fica atrás do Instituto de Física da USP, quem entrar lá, a entrada toda é forrada com detetores de radiação. Por quê? Para se evitar que algum trabalhador inescrupuloso saia com uma fonte e faça alguma coisa, ou para evitar que alguém entre com uma fonte. Pois bem, o caminhão se perdeu justamente na entrada desse laboratório, e quando ele passou perto da entrada, disparou todos os alarmes dos detetores. E daí, imediatamente, a polícia foi acionada, eles pararam o caminhão, recolheram o material e começaram a fazer a história reversa de onde estava vindo tanta radiação que estava nos caminhões. E aí se descobriu que, na verdade, muito tempo depois, isso foi meses depois, né, que tinha acontecido o acidente em Juarez. Então, a partir desse momento que ela foi detectada, é que eles se voltaram para trás para reescrever a história, né? Bom, houve uma intensa exposição à radiação gama, né, nesse caso. A área de contaminação foi extensa, então cada lugar que tinha alguém raspava a mesa, alguma coisa, ficava o material lá. Aqueles pellets, foram feita uma busca aérea em Juarez, e havia pellets pela cidade toda. Pela cidade toda. Onde o caminhão passou, ia caindo uma bolinha daquelas, mas é uma bolinha altamente radioativa, né? Bom, isso levou ao recolhimento e armazenamento de mais de 37 mil toneladas de material rejeitos radioativos, né? E foi feito também uma vistoria de todos os locais expostos à radiação. Bom, o que aconteceu é que parte dos vergalhões já tinham chegado aos Estados Unidos e já tinham sido usados em construções. Então tiveram que fazer uma busca nas construções e aquelas que apresentavam radiação tiveram que ser demolidas e os rejeitos recolhidos. Então houve a demolição de várias casas e prédios, né? No total se estima que mais de 4 mil pessoas foram diretamente expostas à radiação gama e no mínimo 5 delas, incluindo os rapazes que violaram a fonte, né, receberam doses, se lembram do Sievert? Falei que um é perigoso, receberam 5, por sorte diluído em função do tempo, então por isso que eles não morreram. Bom, houve a morte sim de um trabalhador, né, e depois começou a se seguir o que acontecia depois do acidente, e se viram que várias pessoas já apresentavam aberrações cromossômicas e outros efeitos a médio que aparecem em geral a médio e a longo prazo, né. Agora eu vou falar um pouco sobre a produção de energia. O combustível que a gente usa é o urânio, e o urânio tem vários isótopos. Não é que nem o carbono, que tem alguns isótopos, ele tem vários isótopos. E aqui eu coloco os 3, digamos, estáveis. Não existe urânio estável, porque eles são todos radioativos, estão decaindo, mas esses têm meias-vidas extremamente longas. Os isótopos que tem, basicamente, urânio 235, que todo mundo já ouviu falar sobre enriquecimento de urânio, e urânio 238, que tem 99,3%. E somente 0,7% é urânio 235, que é o que a gente quer, olha. E como é que a coisa faz? A gente pode ver essa reação bem simples aqui, que todos vamos entender, olha. A ideia para a gente fazer uma usina termonuclear é simplesmente utilizar o urânio e jogar um nêutron nele. Se eu jogo um nêutron nele, o urânio ganha um nêutron a mais, mas o urânio é urânio. Então ele passa do isótopo 235, ganhou um nêutron, aumentou o número de massa, 236. Só que ele está excitado, ele está super excitado e imediatamente ele quebra em 2. Aí é uma fissão que a gente diz que é induzida, não é natural. Foi induzida por quem? Por esse nêutron. E esse nêutron aqui tem que ter uma energia bem pequenininha comparado com esses dois aqui que são emitidos quando ocorre a fissão nuclear. É assim, olha, o núcleo está muito instável, ele se quebra em 2 fragmentos grandes e quando ele se quebra, nêutrons são emitidos. Às vezes mais, às vezes menos. Em média, para o caso do urânio 235, a média é de 2 nêutrons emitidos. A coisa boa da fissão é essa, pessoal. A energia liberada é enorme. Então, só para comparar, olha, o nêutron que eu preciso para fazer a reação são 10 ordens de grandeza menor do que a energia envolvida numa reação de fissão aqui, que é praticamente 200 MeV. Ou seja, é bastante energia. Por isso que a gente tem que usar a fissão nuclear para gerar energia.
Ou seja, pessoal, o nêutron que sai, eu tenho que dar uma paradinha nele, eu tenho que brecar ele. Então nós temos que usar o que nós chamamos de moderador. Por quê? Porque a gente precisa pegar esse nêutron rápido que sai da fissão e transformar ele num nêutron bem lento, com bem pequenininha energia cinética. Como é que a gente faz isso? A gente faz de duas maneiras, pessoal. Nós, Brasil, Estados Unidos, os europeus, todo mundo, tem os reatores, que são os ditos reatores de água leve. Os russos moderam, e eu vou falar não todos os reatores nucleares russos, mas esse de Chernobyl, basicamente, é moderado por grafite, ou seja, o que eu faço? Eu ponho o grafite, o nêutron interage com o grafite, perde energia no grafite e fica com uma energia baixinha para poder induzir outras fissões. Bom, a reação em cadeia aqui, o princípio básico é o seguinte: não adianta eu fissionar um núcleo, eu tenho que fissionar um monte para ter um monte de energia para eu poder gerar energia. Então a ideia é essa, pessoal. Se o preto aqui, vocês considerarem, por exemplo, que é o moderador, é aquele que está brecando os nêutrons, esse nêutron que chega e faz a fissão, sai os outros dois que perdem energia, ficam devagarinhos e começa a se multiplicar essa reação. E é isso que nós chamamos de reação em cadeia, que é o princípio básico de todos os reatores nucleares que a gente tem em funcionamento.